Bom, então, boa tarde a todos. Antes da gente começar com a questão das relações matemáticas entre as grandezas eletrostáticas, queria comentar, e aí se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, a gente esclarece, né? A gente teve um problema no Moodle, começou acho que na sexta-feira passada, né? E aí ficou o sábado, enfim, ficou um tempo lá, mudou fora do ar. E aí, quando ele voltou, eu coloquei um pouco mais de prazo, porque bastante gente não tinha conseguido postar, justamente porque pegou um pedaço do nosso prazo, né? Então, quem mandou por e-mail eu baixei, quem mandou no chat do Teams também, e aí eu abri de novo lá o período. Então, eu vi agora que tinha 19 pessoas que mandaram, e aí tinha mais um, porque muita gente tinha mandado por e-mail, depois postou também, né? Então eu recebi acho que 20 trabalhos, né? Que é o que tem vindo normalmente. Mas se alguém teve alguma dificuldade, não conseguiu postar, não conseguiu mandar, a gente resolve isso, porque realmente foi um caso atípico, né? Por causa desse problema, que foi um rompimento de fibra ótica que demora para consertar, né? E aí então ficou bastante tempo fora do ar. Então, qualquer coisa, mas em geral eu vi que sim, a maioria conseguiu postar mesmo no prazo. Depois, se alguém tiver algum problema, me avisa. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre. Cadê? Aqui. É sobre o Moodle, né? Então, a gente está na semana 8, né? Então, que vai até amanhã. Temos a atividade síncrona, tem videoaula, os exercícios e a tarefa. Normal, não tem nenhuma diferença. Semana 9, que é a semana que vem. Então, a semana que vem é a avaliação dessa parte de eletrostática. Então, aqui, deixa eu mudar aqui para deixar igual aparece para vocês. Então, o que eu coloquei aqui para vocês? A resolução dos exercícios anteriores, tá? Então, é um material de estudo, só para isso, né? Então, vocês entregaram um monte de coisa e de repente, mas não sei se eu acertei, se eu errei, enfim, né? A gente tem comentado e tirado dúvidas aqui, mas eu não cheguei a fazer com vocês correção, né? Então, aqui tem a resolução, só não tem o de carga elétrica, né? Porque eu fiz a correção pelo próprio Moodle, então vocês conseguem saber se acertaram ou erraram. Se tiver alguma dúvida em relação à correção, é só perguntar, né? Mas também a maioria acertou tudo, né? Daquele exercício era mais simples. Então, os outros todos estão aqui. Então, o de força elétrica, que foi a primeira semana, depois o campo elétrico, depois lei de Gauss, depois energia eletrostática, potencial, e eu só não coloquei o dessa semana agora, porque senão eu já dou a resposta, né? Mas aí no sábado eu posto para vocês o dessa semana também, a resolução, sábado, enfim, até a segunda-feira. Sábado eu não posso garantir, mas até segunda eu coloco aqui, insiro nessa pasta, então, a resolução dessa semana, tá? Então, vocês têm isso aqui como material de estudo para a avaliação da quinta-feira, tá? E aqui, deixa ele voltar. Ou não. Esperar um pouquinho que ele está lento, aconteceu alguma coisa aqui. Além disso, né, por enquanto não está disponibilizado. Vamos ver o que aconteceu. Ainda não está disponibilizado para vocês o arquivo que é a avaliação, mas eu vou postar para vocês.
Oi, vocês estão me ouvindo? Professora. Oi. Sim. Tá. Então é só o mudo que acho que tá com problema. Deixa eu tentar de novo aqui. Acho que tá com problema mesmo, que eu tentei aqui e também não tá indo. Então eu mudo. Ele tá ajudando bastante a gente, né? Tudo bem. Então vamos ver se até o final da atividade de hoje eu conseguir abrir. Aí a gente vê. Não. Acho que o mudo que saiu fora do ar mesmo. Mas enfim, tem lá o recado, né, de que eu vou disponibilizar o arquivo até 1 hora da quinta-feira e vocês têm até as 4 para resolver e postar de volta, tá? São questões do tipo das que vocês fizeram nas diferentes semanas, né? Cada aluno é um valor diferente. Pelo menos para vocês terem que fazer as contas, cada um fazer as suas, né? E aí vocês postam até as 4 horas. Na quarta-feira, a gente tem aula, né? Normalmente eu não faço aula síncrona, vocês têm depois a aula do Olavo, né? Mas a gente pode fazer um plantão de dúvidas, né? Às 2 horas na quarta-feira. Que hora que o Olavo começa a aula com vocês na quarta? Às 3. Às 3. Então dá certo. A gente pode fazer às 2 horas. Eu entro nessa sala da nossa aula. Se vocês tiverem dúvida, um plantão não é obrigatório, né? Mas se no estudo surgir alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram esclarecer, então na quarta-feira, às 2 horas, eu fico aqui à disposição de vocês, né? E aí, então, na quinta tem a avaliação. Então, na quinta não tem atividade síncrona, eu vou colocar lá a, a, a folha com as questões, e aí vocês até 1 hora no máximo, e aí vocês têm até as 4 para postar de volta, tá? Se, se der algum problema no Moodle, aí a gente faz, a gente pensa numa outra forma, né, de eu disponibilizar isso para vocês, eu envio para alguém de vocês para repassar para a turma, enfim, a gente dá um jeito, eu mando por e-mail pelo Swap, né? Mas a gente, a princípio, vai ser postado lá no Moodle, vocês baixam, resolvem e devolvem até as 4 horas. Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Voltou aqui. Deixa eu mostrar aqui. A ideia vai ficar muito parecido com o que é o de toda semana, né? Então, o arquivo contendo as questões será disponibilizado até as 13 do dia 16 e a resolução deve ser postada na forma de arquivo. Pode ser um Word, pode ser PDF, pode ser que vocês fizeram na mão e bateu foto, não tem problema nenhum. Até as 16 horas do mesmo dia, tá? Então, a postagem vai ser aqui. Só não está ainda, eu vou habilitar o arquivo a 1 hora da quinta-feira. Alguma dúvida sobre isso? Bom, então, se não há dúvida sobre isso, vamos aos exercícios da semana. Alguma dúvida? Professora, creio que faltou a interpretação, no meu caso, do exercício 1. Tá, vamos dar uma olhada nele. Então, usando a relação matemática entre campo e potencial estudada na aula desta semana, aí nesse caso, deixa eu terminar a leitura. E com base no resultado dos exercícios sobre lei de Gauss para uma casca esférica uniformemente carregada, sendo que a carga total é R a posição em que calcula o campo em relação ao centro da esfera, e R grande, o raio da esfera, determina a expressão para o cálculo do potencial em uma posição R em relação ao centro da esfera, no interior
da casca esférica. Então, vamos lá. Com a lei de Gauss, nos exercícios de lei de Gauss, vocês fizeram os exercícios e aí nos exercícios vocês acharam a expressão para o campo elétrico dentro e fora de uma casca esférica, tá? Então, se voltar lá vai ser primeira, segunda, terceira. Na quarta semana, né, na semana 4, o assunto era a lei de Gauss, então os exercícios pediam justamente isso, para determinar a expressão para o campo elétrico dentro de uma casca esférica e fora de uma casca esférica. Então, vocês têm essas duas expressões, né? E aí, para ter certeza, tem os exercícios resolvidos agora, né? Dá para pegar lá dos exercícios resolvidos. Então, vocês têm essa expressão. Aí, vocês vão usar a expressão dessa última aula, a expressão que, a partir do campo, você calcula o potencial. Então, é aquela da integral, né? V é igual a menos a integral de E vezes dr. Então, vocês vão usar essa expressão, né, para calcular, para achar a expressão do campo para achar a expressão do potencial a partir da expressão do campo. Ah, entendi. Tá? Então, vai usar já o que vocês já conheceram desse exercício aqui e fazer a integral de E vezes dr para achar. Eu trouxe um exercício que é parecido com esse aqui, né? E aí eu resolvo ele com vocês, e aí acho que vai ajudar bastante a fazer esse aqui. Eu não vou fazer, como são só dois, né? Se eu fizer esse aqui diretamente, vai ficar pronto. Mas eu vou fazer um outro, que é o da esfera mesmo, né? Que na verdade até é mais difícil que esse, mas ele vai ajudar bastante vocês a fazerem esse aqui. Na verdade, ele já vai ter uma parte do que a gente vai fazer lá já é a solução desse daqui. Bom, aproveitando a pergunta do Guilherme, a questão 2 é o contrário, é a que vai usar o gradiente, né? Então, aqui vocês acharam, lá nos exercícios da lei de Gauss, vocês acharam a expressão do campo, e aí, a partir do campo, agora, vocês vão achar o potencial, fazendo a integral de campo vezes distância, né? E aqui vocês vão fazer o contrário. Então, a partir do potencial, que foi um exercício que vocês resolveram na semana passada, né? Então, vocês acharam um potencial ao longo de um anel circular, ao longo do eixo de um anel, né? E aí, então, a partir dessa expressão, vocês vão fazer o gradiente, né? Derivar essa expressão e achar a expressão do campo, né? Então, não é difícil também, porque assim como na da videoaula, né? Duas das derivadas, a derivada na direção y e na direção z vão ser iguais a zero também. Então, no fundo, vai ser só fazer uma derivada aí em relação a x. E aí vai achar, então, a expressão para o campo elétrico. Professora, Oi. a dúvida que eu fiquei na 2 é em relação ao que a gente vai derivar, porque o gradiente é derivado em relação a R. E esse daí a gente vai derivar em relação a A, que seria o raio que está falando no exercício? Não, vocês vão em relação a x mesmo, ao eixo, porque o E, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui, fica mais fácil. Então, o E vai ser... Tá aqui o símbolo, deixa eu ver, né? E aí, isso aqui, então, é a derivada em relação a R, sendo R, x, y e z, né? Então,
pegando a expressão completa, como o problema que vocês resolveram em coordenadas cartesianas, x, y e z, né? E aí só quando a gente está resolvendo lá o do campo, a gente vê que em y e z tem simetria, então existe um cancelamento, né? Então só sobra no eixo, só sobra em x. Então a expressão para o potencial, eu vou abrir o arquivo e vou pegar ela. A expressão só tem a variável x, né? Não tem nem y e nem z. Deixa eu ver se não... Tá aqui. Questão 5. Então, a resposta da questão 5 é essa daqui, né? Só que o A é o raio, né? Deixa eu abrir de novo. O A é o raio do anel, né? Ele é uma constante, certo? O raio do anel não muda. O que vai mudar, vamos dizer, né, de um problema para outro, vai ser o ponto P onde eu quero calcular. Né? Então, a variável aqui de integração, o A não é uma variável de integração, né? O A é só o raio do anel. A variável mesmo é o X, que seria essa posição aqui onde eu mudo. Então, eu faço o gradiente em relação aos 3, né? A princípio, vamos supor que eu não, sem pensar na expressão desse potencial, a relação matemática completa seria uma derivada em relação aos 3, ao x, y e z. Né? Só que aí eu sei que se não aparece y, então significa que é constante em relação a y e a derivada vai dar zero. Se não aparece o z, a derivada em relação a z vai ser zero. Então eu vou ter que derivar isso aqui só em relação a x. Deixa eu achar a expressão das derivadas. Ela tem em algum lugar aqui. Então, o que vai ter que fazer aqui é um dv dx, e aí, portanto, esse campo vai ser na direção y. E aí, quem é esse v que eu vou derivar? É essa expressão aqui. Tudo bem? Tudo bem, professora. Obrigado. Imagina. Não sei se ficou confuso, podem perguntar de novo que eu tento explicar. Aqui a gente está resolvendo problemas que, em geral, envolvem uma variável só, né? Só o eixo x, né? Por causa da simetria, cancela as outras. Se a gente tivesse uma expressão para potencial que envolvesse as 3 variáveis x, y e z, a gente teria que derivar, então, em relação a cada uma, né? Teria que fazer a derivada em relação a x, né? Mais a derivada em relação a y, mais a derivada em relação a z. Ou se tivessem coordenadas o R, quando a gente fala que é derivada em relação a R, é pensando no R como uma soma, né, vetorial de x, y e z. Né? Se o problema tiver em coordenadas esféricas, aí a gente tem que derivar em relação a R, θ e φ. Né? Enfim, em geral, vocês não vão precisar trabalhar com isso
creio eu que não vai aparecer em lugar nenhum do curso de vocês essa questão das coordenadas esféricas, mas é R não pensando só em distância, né? É R pensando nas 3, R enquanto uma soma de x, y e z. Então, é só derivar isso aqui, né? É mais simples do que o da videoaula, na verdade, né? O da videoaula era parecido com esse, mas a expressão era um pouquinho maior. Então, esse aqui ainda é um pouco mais simples. E uma curiosidade, né, antes da gente passar... Acho que eu comentei já com vocês, né, que essa parte do eletromagnetismo, uma característica dela justamente é essa aplicação matemática tão intensa, né? Então, muitas vezes a disciplina de eletromag, ela gera uma dificuldade justamente porque ela envolve, né, todas essas relações matemáticas. A gente vai ver que quando chega no próximo, a gente vai ter um pedacinho de eletrodinâmica bem curto, porque vocês aprofundam isso em circuitos elétricos, né? Então, a gente só vai ter 2 semanas sobre eletrodinâmica, e depois entra o eletromagnetismo mesmo, e aí vocês vão ver que, de novo, a gente vai ter vetores, né? E aí produtos vetoriais, e, de novo, relações matemáticas de derivada integral. Então, a gente aplica muito o que vocês viram lá nos cálculos, né? E na álgebra, nessas disciplinas de eletromagnetismo. Falando nisso, antes eu vou já colocar até aqui para a gente, mas falando na questão do conteúdo de vocês, então, depois da avaliação, a gente vai entrar na parte de eletrodinâmica, e aí como que vai funcionar essa parte de eletrodinâmica? São 2 semanas de eletrodinâmica, tá? Então, vai ter 2 videoaulas diferentes, né? Uma é sobre a parte de corrente, outra é sobre a parte de capacitores, e aí não vai ter cada semana uma lista de exercícios, tá? Vai ser um trabalho, né, que vocês vão fazer no decorrer dessas 2 semanas. Então, vocês vão fazer um trabalho sobre eletrodinâmica, que vai valer a presença das 2 semanas. E esse trabalho vai ser em grupos. Então, eu preciso que vocês se organizem, se dividam, e aí até a semana que vem me passem os grupos, porque aí eu vou disponibilizar o trabalho para vocês. Eu crio lá equipes, que nem a gente fez no laboratório de física, né? Eu crio os canais lá no Teams e aí coloco lá as atividades para vocês. Então, vocês precisam me passar até a semana que vem os grupos, né, de até 4 alunos para fazer, então, o trabalho de eletrodinâmica, tá? É só para daqui 15 dias o trabalho, mas quanto antes a gente se organizar, vocês já vão tendo mais tempo para fazer a atividade, tá? Então, vocês podem me passar pelo chat do Teams, pode me mandar no WhatsApp, pode, enfim, de qualquer maneira, me informar aí quais são os grupos para eu ir organizando o Teams e o Moodle para isso. Então, voltando aqui, eu vou resolver um exercício aqui, como eu falei, que ele é mais complicado até do que o 1 ali, mas vai ajudar bastante vocês a resolverem o exercício 1. Então, aqui, a gente tem um problema que é o problema da esfera carregada. Então, o exercício 1 que está lá é a casca esférica, né? Está só a casca fora e dentro, e que foi o que na videoaula a gente usou para fazer a parte de fora, né, da esfera. Aqui a gente tem a esfera carregada, e aí a proposta então, achar qual é o potencial. A gente fez lá na aula de lei de Gauss, achou a expressão para o campo elétrico dentro e fora, né, de uma esfera carregada. E agora, então, eu quero saber como que é a expressão do potencial dentro da esfera carregada, né? Então, não pode ser uma esfera condutora, tem que ser uma esfera isolante,
com a carga distribuída igualmente, né? Então, a expressão que a gente vai usar é essa daqui. Qual é a questão, né? A questão é que a gente tem que fazer uma integração do infinito, né? Que é onde está o nosso referencial, até a posição R, que é a posição aqui, né? O ponto onde eu quero calcular. Só que eu tenho duas expressões de campo elétrico nesse intervalo de integração. Eu tenho uma expressão para fora da esfera e tenho outra expressão para dentro da esfera, que é essa aqui. Então, eu preciso considerar isso. E essa integral aqui, na verdade, vão ser duas integrais. Porque vai ser uma integral do infinito até o R grande, que é o raio da esfera, e depois do R grande até o R aqui dentro, tá? Então, isso vocês vão ter que aplicar no problema de vocês também. Por quê? Porque no problema de vocês também, fora da casca esférica é uma expressão. Dentro da casca esférica é outra expressão. Então, vocês vão precisar considerar as duas expressões, né? Então, integrar as duas coisas, né? E aí, nesse caso aqui, então, o que a gente faz nem a parte vetorial, né? Aqui é tudo na mesma direção, então vai ser um E. Vai ser um E. O R versor, né? Na direção para fora. Vezes BR também com R versor. Aqui ficou errado. E aqui a mesma coisa, né? Então, tanto a direção é saindo da esfera, quanto a direção de caminho, vamos dizer assim, de trajetória, né? Esse R, deslocamento de distância, quanto o campo elétrico, né? Então, aí esse R escalar R vai dar 1, esse R escalar R vai dar 1, e aí a gente tem simplesmente uma integral de EDR nos dois casos. Isso aqui é muito chato. Então, é isso aqui que a gente vai ter que fazer. Então, aí eu tenho que substituir as expressões aqui dentro, né? Então, a expressão para o campo elétrico fora da esfera é essa aqui. Já vou tirar 1 sobre 4πy0, porque é constante. Né? 4π. E aí, aqui dentro sobra, então, o Q sobre R quadrado. A expressão para fora da esfera. Então, do infinito até o raio da esfera é esse aqui. Aqui é um Q sobre R elevado ao quadrado. E essa parte aqui é igual ao problema 1 de vocês. O que muda é esse aqui, né? Porque dentro da casca esférica o campo não é esse que está aqui.
Então, a parte que vai mudar de vocês é essa. Aqui vai sobrar um Q. Na verdade, o Q eu posso tirar para cá também, né? Que é constante. Então, vai sobrar aqui um R sobre R ao cubo, R maiúsculo ao cubo. Então, esse R ao cubo também pode ficar aqui para fora, porque R é o raio constante, né? Então, na verdade, isso aqui é para ficar mais destacado, aqui vai ficar Q sobre R ao cubo. Então, quando a gente vê a integração, não é difícil, né? São duas integrais, mas são duas integrais simples, né? E aí, então, eu vou integrar R a menos 2, que vai ser menos R a menos 1, né? Então, a integral aqui, vou colocar entre parênteses, vai ser menos 1 sobre R. Menos R a menos 1 sobre R. E aí, os limites de integração são infinito. Do infinito até a borda. Tudo bem? Eu estou fazendo um pouco mais rápido porque a gente já fez essa integral em outras situações, né? Então, fiz umas passagens um pouco mais rápidas. E aqui eu tenho um R, né? Que a integral de R vai ser R quadrado sobre 2, né? Então, aqui a gente vai ter, então, aqui a integral. E os limites de integração são R e R. E aí, substituindo, né? Aqui a gente vai ter vai ser menos 1 sobre R, e aí menos, mais, né? Porque menos mais, 0, porque é 1 sobre infinito, né? Uma aproximação é 0. E aí aqui, essa outra, então vai dar vai ser R ao quadrado sobre 2 menos, sendo R a posição onde eu estou calculando, né? Menos o R grande, que é o raio da esfera sobre 2, né? Aí aqui agora é uma questão só de deixar mais bonitinha a expressão, né? Tá? O resultado é esse, só que tá muito feio, né? Então a gente pode arrumar aqui para ficar mais interessante a forma de escrever isso. Bom, a gente pode colocar em evidência esse Q sobre 4πy0, né? Podemos deixar até com... Vamos deixar ele positivo, porque aqui tem um negativo, fica estranho, então a gente tira. Aí aqui dentro a gente vai ter 1 sobre R. E aí aqui a gente vai ter... Estou pegando daqui, né? O Q ficou aqui, o 4πy0. Então, aqui tem um R ao cubo. Então, eu vou ter um R quadrado sobre 2R ao cubo.
e aqui, e ele está negativo mesmo, está certo. E aí aqui esse positivo, então ele vai ficar... que mais? Então, aqui eu vou ter um r ao quadrado sobre 2r ao cubo, eu posso escrever como... E aí dá para ver que já dá para fazer mais uma simplificação ainda, né? Porque aqui a gente tem 1 sobre r mais 1 sobre 2r, que seria a mesma coisa que 2 sobre 2r mais 1 sobre 2r. Então, isso aqui é 3 sobre 2. E aí está a expressão, então, para o potencial dentro de uma esfera uniformemente carregada. Tá? Fiz algumas simplificações aqui rápido, né? Porque não era o foco. Se tiver alguma dúvida, eu explico mais lentamente. Mas esse processo aqui de cima é igual que vocês vão fazer para resolver a questão 1. Né? Então, aprofunda aí a resposta para a pergunta do Guilherme. Né? Então, vocês vão ter que dividir também, né, na região fora e a região dentro. E aí vão substituir a expressão para cada uma das duas. E aí fazer as devidas integrais e tal, e chegar na expressão, então, para o potencial dentro de uma casca esférica. E é interessante, né, que o campo elétrico dentro de uma casca esférica, vocês viram que é zero, né? Mas o potencial dentro da casca esférica não é zero. O potencial vai dar uma constante, né? Já estou dando a dica, né? O potencial vai ser uma constante, e aí, justamente quando você faz o gradiente, a derivada, aí dá zero, né? Que é o campo. Né? Mas existe potencial dentro de uma casca esférica, ele não é zero, ele só é uma constante. Tranquilo? Bom, gente, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Isso foi bastante coisa, na verdade, né? Vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de colocar sobre as atividades ou sobre o conteúdo? Nada? Pode falar, Guilherme. No mais, eu tinha pego a lista para fazer ontem, né? E eu fiquei com essa dúvida na primeira. Justo o que a senhora falou, né? Que o campo é zero, aí eu fiquei meio sem entender como que eu iria fazer. Agora conseguiu, porque a parte de dentro realmente não tem, só que você tem que considerar a parte do infinito até o raio, né? Sim, eu tinha esquecido essa outra metade. Aí essa parte é que vai dar um resultado que não é zero, mas vai ser constante. Certo. Era mais isso mesmo. Beleza. Bom, gente, então é isso. Bons estudos para vocês. E até a próxima semana. Então, na quarta tem... Na quarta, às 2 horas, eu fico disponível para vocês, se vocês tiverem dúvidas. E na quinta, então, a gente faz a avaliação. Eu disponibilizo para vocês até 1 hora no Moodle o arquivo com as questões. Bons estudos e até semana que vem.